Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto e realizar o desenvolvimento da interface como eu havia prometido para vocês no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido a parte 1 desse vídeo ainda, sugiro fortemente que você comece por ele, porque é onde eu ensino como configurar o simulador e como criar o programa de CLP. Hoje então eu vou começar pelo projeto que foi desenvolvido na parte 1, já estou com ele aqui aberto, como vocês podem ver, e o simulador também. E o que ficou faltando naquela parte 1 é descarregar o software do CLP no controlador. Então, aqui no Studio 5000, nós vamos aqui nesse menu superior, em Communication, Rules, Active, e vamos selecionar aqui em Virtual Chassis o nosso controlador, que está no slot 2, né? Com ele selecionado, basta clicar em Download. Mas antes de realizar o download, eu quero fazer um comentário que é, caso não esteja aparecendo para vocês essa opção Virtual Chassis, é porque não foi configurado no RS Links. Nessas versões mais recentes, quando você executa o controlador, faz a configuração, ele já configura automaticamente. Mas pode ser que no caso de vocês não esteja aparecendo, então vocês fechem o software Studio 5000, procure aí no computador de vocês pelo software RS Links e adicione um chassi virtual. É bem simples, a interface é bem amigável, acho que vocês não vão ter problema, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo, comenta aí que eu posso fazer também um vídeo mostrando como fazer isso. Não vou fazer aqui agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos continuar aqui, vou realizar o download do software, aí demora um pouquinho. Nessa tela ele solicita uma confirmação, basta clicar em download e já vou abrir também o software Factor Talk. Pronto, o download do software já foi realizado, vamos minimizar o nosso simulador. E aqui na tela do Factor Talk, a primeira solicitação que ele faz nessa janela é para você selecionar o tipo de projeto. Dentre essas opções eu vou selecionar a opção Site Edition, que é utilizado quando você tem um computador para executar a interface em Home Máquina, e não aquelas IHMs tradicionais, como por exemplo Painel View, que é um clássico da Rockwell. No caso, por exemplo, se fosse um Painel View, nós iríamos selecionar o Machine Edition. O software nos direciona para essa tela. Aqui ele pergunta se é um projeto existente, né, que nós vamos trabalhar. No nosso caso é New, então nessa aba aqui no menu superior nós vamos para New. Você vai colocar o nome do projeto, eu vou colocar projeto 002, porque eu já criei o projeto 001, ele não vai deixar eu criar esse nome, então eu vou colocar 002. Você coloca o nome do projeto e clica em Create, ele vai criar o projeto. O software ele carrega alguns modelos de telas que nós podemos utilizar durante o desenvolvimento do projeto. E nessa janela ele pergunta se você quer iniciar o seu projeto com alguns desses modelos. Nós não vamos utilizar nenhum desses modelos porque o intuito do vídeo é ensinar vocês a fazer o desenvolvimento da interface. Então eu vou tirar todas essas seleções e clicar em OK. O layout do Factor Talk é bem parecido com o Studio 5000, principalmente na questão de organização. Ele tem o menu lateral que exibe toda a estrutura do projeto. O primeiro passo, então, vai ser configurar a parte de comunicação entre o software do CLP e o da EHM. Então aqui, no projeto 002, nós vamos clicar com o botão direito. Bastante atenção, porque é o primeiro projeto 002, não é esse segundo, né? Então aqui nós clicamos com o botão direito, Add New Server, Rockwell Automation Device Server. Nessa janela não vamos fazer nenhuma alteração, basta clicar em OK. E podemos observar aqui que ele adicionou um novo objeto nessa nossa estrutura, que é o Factor Talk Links. Nós vamos expandir esse servidor que ele criou. E aqui é onde você consegue fazer toda a configuração da comunicação. Então primeiro nós vamos dar 2 cliques aqui em Communication Setup. Feito isso, ele vai abrir essa janela. Bastante atenção nessa etapa, porque ela é fundamental para os passos seguintes. Se você errar aqui, nada funciona no programa. Então, nós vamos adicionar um atalho. O atalho, vocês podem imaginar como uma espécie do caminho que deve existir para que a EHM consiga comunicar com o software do CLP. Para criar o atalho, então, vamos clicar aqui em Add. Dar um nome para esse atalho, eu vou colocar Central ENG. E aqui no outro lado da janela,
nós vamos encontrar o nosso controlador. Ele está aqui nesse backplane, expandindo o slot 2. Nós já podemos observar o controlador. E aqui nós estamos mostrando para o software que esse atalho ele está apontado para esse controlador. Então você seleciona o controlador e aperta em OK. Ele pergunta se realmente quer fazer essas mudanças. Sim. Pronto. Agora a EHM ela consegue comunicar com o nosso CLP. Comunicação configurada. Vamos começar agora o desenvolvimento da parte gráfica. Primeiro passo, vamos adicionar uma tela. Então vamos vir aqui em Display, clicar com o botão direito, New. Ele já adiciona uma tela para nós. E vamos configurar o tamanho dessa tela. Para isso, basta clicar com o botão direito em qualquer local da tela, Display Settings. Ele já vai abrir a janela de configurações. Então nessa região você configura o tamanho da tela. O meu monitor ele está com a resolução de 1920 para 1080. Se eu criar com esse tamanho, o meu software ele vai ocupar toda a tela do meu monitor. Então, provavelmente o monitor de vocês esteja com uma outra configuração. O que eu sugiro é que verifiquem a resolução do monitor de vocês e coloquem o mesmo valor ou alguns pixels a menos. Mas por que isso, né? Eu vou criar um pouco menor para manter a barra do Windows e a barra superior. Eu faço isso porque fica mais fácil para eu gravar e manipular as janelas e fazer alguns testes também. Então eu vou colocar aqui 1910 por 1010. Nesse grupo aqui embaixo eu vou desmarcar essa opção de menu para não ficar exibindo aquela barra superior com a opção de fechar a janela. Só apertar em OK, tela configurada. Eu vou salvar. Quando você salva, ele pergunta qual o nome que nós vamos dar a essa tela. Eu vou colocar Display 001, clicar em OK, tela salva. Vocês podem observar aqui ó, que ele criou um grupo dentro de displays e quando você expande ele, você consegue visualizar a tela Display 001. Tela criada, então agora eu vou adicionar um objeto que simboliza a válvula para o operador de sistema entender que aquele campo é referente às válvulas do sistema. Para isso eu vou vir aqui em Symbol, ele abre uma janela, nessa janela tem um monte de símbolos, eu já estou com o símbolo da válvula selecionado, agora é só clicar em copiar, clicar na tela e utilizar aquele tradicional Ctrl V. Eu vou reduzir um pouco o tamanho desse símbolo. Agora eu vou adicionar um campo aqui embaixo, que ele vai mostrar o estado da válvula, então se ela está aberta ou fechada, né? Para isso nós vamos vir aqui em Objeto. Para isso nós vamos vir aqui em Object, Indicator, Multistate. Nós vamos colocar uma medida qualquer aqui. E ele já vai abrir as propriedades do nosso indicador. Essas propriedades eu vou fazer alguma alteração. Primeiro, em questão da borda. A borda ela vai ser tipo linha, com o tamanho de 1. E a cor da borda não vai ser a mesma da cor de fundo. Então vamos desmarcar essa opção. O fundo ele é o estilo sólido, retângulo, e o número de estados nós vamos alterar para 2, que é só aberto e fechado. Agora nós vamos aqui na aba States, e nessa aba é onde você configura o comportamento de cada estado desse indicador. Então nessa primeira coluna você seleciona qual estado você está fazendo a configuração. Nós temos o estado 0, o estado 1 e o estado de erro, que é quando o objeto está com erro. Por exemplo, ele não conseguiu identificar a tag que você vinculou e ele vai ficar dando esse erro. Então lá no estado 0, vocês podem ver aqui o valor 0. Então quando a tag que estiver vinculada a esse objeto estiver com o valor 0, ele vai exibir essas configurações. Agora se a tag que está vinculada a esse objeto estiver com o valor 1, ele vem para essas configurações aqui. Beleza? Então eu vou fazer algumas mudanças aqui, que quando a nossa tag estiver com o valor 0, o fundo vai ser vermelho, a borda vai ser preta e eu vou colocar uma legenda de fechada, ou seja, a válvula está fechada. O tamanho da fonte eu vou colocar 12 e em negrito. Pronto, agora vamos configurar o estado 1. O estado 1 vai ser verde,
a borda vai ser preta, aberta, em negrito, também com o tamanho da fonte 12. Agora, na aba Conexões, é onde você vincula uma tag a esse objeto. Então nós vamos vir nesses 3 pontos que estão aqui no campo tag, dar um clique nele, ele vai abrir uma janela. E nessa janela você consegue visualizar tanto as tags do sistema quanto as tags lá do CLP. Você só consegue visualizar as tags do CLP porque nós criamos aquelas configurações de comunicação antes. Mas agora as tags do CLP não estão aparecendo. Você tem que clicar aqui nessa opção que é atualizar todas as pastas, Refresh All Folders. Então vamos relembrar o objetivo desse objeto que nós estamos criando. Ele vai indicar para o operador de sistema o estado da nossa válvula solenoide. A nossa válvula solenoide está ligada no nosso cartão de saída. Então, como é que nós vamos saber qual é o estado da válvula solenoide? Monitorando a tag do nosso cartão de saída referente ao canal que a válvula está conectada. Então agora nós temos que encontrar essa tag aqui. Para isso, vamos expandir aqui essa pasta, clicando no mais aqui, vir aqui nessa pasta online, e ele vai exibir todos os grupos de tags do nosso sistema. A nossa tag de saída, ela está aqui em local 30, eu já expliquei para vocês no vídeo 1 como é que funciona a estrutura dessas tags, então se você não lembra, assiste lá no vídeo 1 que eu comento sobre isso. Vamos expandir também aqui em data. E dentro da pasta data, nós temos a tag data 0. Mas a tag data 0, ela representa todos os canais de saída. A gente quer o estado de um canal de saída. Só que ele não permite expandir mais para nós chegarmos nessa última camada, que é a camada dos bits. Então o que nós vamos fazer? Vamos selecionar dessa mesma forma aqui, manter essa estrutura, basta clicar em OK. Ele vinculou aqui a tag, né, de todos os nossos canais de saída. Só que como eu quero só o canal 0, eu vou colocar aqui ponto 0. Então agora que eu acrescentei o ponto 0, nós não estamos mais vinculando a todas as tags do canal de saída e somente um canal, o canal 0. E eu quero chamar a atenção aqui para um ponto interessante. Observem bem a estrutura da tag. A tag ela está entre chaves. E aqui, entre colchetes, nós temos a primeira parte, que é o atalho que nós criamos de configuração. Já essa segunda parte da tag é o caminho dentro do controlador. Conhecer bem essa estrutura é fundamental para o seu desenvolvimento como programador. Porque quando você for analisar um programa, principalmente um programa pronto, que já está sendo executado na máquina, muitas vezes você trabalha na manutenção, precisa fazer uma pequena alteração ou entender algum problema que está ocorrendo, e você vê uma estrutura como essa, e você conhecer essa estrutura, saber como ela funciona, vai te ajudar bastante. Então ela vai te ajudar a desenvolver softwares com mais agilidade e vai também te ajudar a entender softwares prontos com mais facilidade. Pronto, clicar em OK. Criado o nosso objeto para sinalizar o estado da válvula. Bom, o nosso projeto são 2 válvulas, eu vou criar a segunda aqui rapidamente. Para isso eu vou só copiar essa primeira, fazer uma cópia dela, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui embaixo. E eu vou editar esse objeto, vim aqui nas conexões, na tag, de vez canal 0 eu vou colocar no canal 1, aplicar e OK. Pronto, criamos o nosso segundo objeto. E eu vou aproveitar também e ensinar vocês a como criar uma animação nesses objetos estáticos aqui, né? Então aqui na válvula nós vamos selecionar esse retângulo superior, clicar com o botão direito, Animation e Color. Ele vai abrir essa janela para nós e no campo da expressão nós vamos adicionar o caminho da tag. Vocês podem vir aqui em tag e repetir aquele mesmo processo. Então como é que funciona a animação? Quando o resultado dessa expressão for 0, ela vai exibir essas configurações aqui. A linha preta preenchida de vermelho. Agora quando o resultado for 1, ela vai exibir essas configurações. A linha preta preenchida de verde. Que é isso que nós queremos. Eu vou só trocar o tom de verde para manter o mesmo tom de verde que nós utilizamos aqui no campo de baixo. Pessoal, eu vou repetir então aqui no objeto de baixo. Clicar com o botão direito, Animation, Color. Colocar agora o canal 1, alterar o tom de verde, aplicar, fechar.
Beleza, já fizemos a animação também. Então agora para finalizar, vou incluir alguns objetos como texto e o fundo só para melhorar um pouco o aspecto visual. Vou fazer isso rapidamente, sem muitos comentários. E vou acelerar um pouco o vídeo também, para ele não ficar muito longo. Com a tela organizada, nós vamos criar agora um sinalizador para exibir os status dos canais de entrada. Para isso, vamos adicionar o indicador Multistates. Para adicionar o indicador, temos que acessar o menu superior, Objects, Indicador, Multistates. As configurações desse objeto serão sem borda, transparente e 2 status. Na aba States, vamos configurar os estados do objeto. Nesse objeto será vinculado uma imagem ao invés de uma legenda de texto. Então vamos começar pelo estado 0, clicando nesses 3 pontos do campo Image Settings. Nessa janela, vamos em Add From File e então navegamos até a pasta onde vocês salvaram a imagem. Lembrando que a imagem que eu estou utilizando estará disponível na descrição do vídeo. A imagem ela está no formato PNG, então vocês têm que alterar o tipo de arquivo nesse campo que eu estou mostrando para vocês. Feito isso, basta clicar em OK e vamos repetir o mesmo procedimento para o estado 1, só que utilizando uma outra imagem. Configurado as imagens dos status, agora vamos para a próxima etapa, que é vincular a tag ao objeto, como já fizemos anteriormente. Então vamos acessar a aba Connections e encontrar a nossa tag. Atenção, porque agora é um sinal do cartão de entrada. Então vamos selecionar a tag que representa o nosso módulo de entrada. Vamos adicionar o bit, como acabamos de aprender, configurando os objetos utilizados para a sinalização das válvulas. O nosso objeto está configurado, eu vou fazer um pequeno ajuste no tamanho da imagem e pronto. Os próximos objetos que eu vou adicionar agora, vocês já aprenderam durante a configuração dos sinalizadores da válvula. A única diferença é a tag que vamos vincular, mas o procedimento é o mesmo. Então eu vou acelerar essa parte do vídeo para ele não ficar muito longo. Com os objetos organizados, então a nossa interface ela está ganhando forma, né? E vamos para a etapa final, que é adicionar os botões. O procedimento que vamos realizar para configurações dos botões segue a ideia dos sensores, ou seja, vamos adicionar uma imagem para fazer a animação do botão. No entanto, a única diferença está no objeto que vamos utilizar, que é um objeto do tipo botão. Para adicionar o objeto do tipo botão, basta vir aqui no menu superior, Objects, Push Button, Multistates. As configurações que vamos utilizar nessa janela serão sem fundo, transparente, sem a borda e 2 status. Agora vamos para a aba States. O procedimento é parecido. Vamos adicionar a imagem para o estado 0. Então, clicamos nos 3 pontos Add From File e encontramos a imagem no nosso computador. Lembrando que as imagens que eu estou disponibilizando estão no formato PNG, então vocês têm que alterar o tipo do arquivo para conseguir visualizar as imagens. Feito isso, é só clicar em OK e vamos repetir o procedimento para o estado 1. Agora vamos na aba Connections e vamos clicar nesses 3 pontos na coluna Tags e na linha Values. Sugiro que dê uma olhada. Como nós já criamos a tag, basta encontrá-la e vincular ao objeto. Vocês vão conseguir encontrar essas tags que criamos dentro da pasta online. Quando clicamos na pasta online, as tags já aparecem nessa coluna ao lado, então basta selecionar a tag que desejamos. O botão está configurado, agora eu vou adicionar alguns elementos de texto e organizar a tela. Assim como antes, eu vou acelerar essa parte do vídeo.
Pronto pessoal, finalizamos então a etapa de desenvolvimento do software. Agora vamos começar a parte de testes. E para isso, nós precisamos criar um arquivo de configuração, que ele vai ser responsável por executar o projeto que nós desenvolvemos. Nesse arquivo são armazenadas informações como, por exemplo, tamanho da tela, qual a tela inicial, ou se há alguma macro que deve ser iniciada junto com o software, e questões desse tipo. Então, para nós criarmos esse arquivo, basta clicar nesse ícone aqui no menu superior. Ele vai abrir essa tela para nós. Então, nós vamos clicar aqui em Create. Vamos adicionar um nome a esse arquivo. Continue. O tipo de aplicação, no nosso caso é Local Station. Qual o projeto que nós vamos selecionar. E após selecionar o projeto, ele já libera mais algumas opções. E agora nós temos que selecionar a tela inicial, ou seja, qual a tela que vai iniciar junto com o software? Qual é a primeira tela que o software tem que abrir? Então, no nosso caso, nós só temos uma tela, que é a Display 001, mas quando vocês estiverem fazendo um software que tem controle de acesso, então talvez seja interessante colocar uma tela de login para iniciar o sistema. Agora nós vamos aqui em opções avançadas, maximizar janela. Vamos marcar essa opção e eu vou remover a opção que exibe a lista de diagnósticos junto com a tela. Bom, eu acho que é isso. Vamos clicar em Save e agora Run. Bom, aí está a nossa interface. Vamos fazer alguns testes. O primeiro teste que eu vou fazer é tentar acionar a solenoide pelo botão. Ó, legal, parece que funcionou, vamos dar uma olhada no CLP. Então nós pressionamos o botão, esse contato ele foi fechado, que acionou a nossa saída, que é a válvula 01. Então está funcionando. Agora vamos testar a válvula 2. Também, vamos dar uma olhada no programa de CLP, também está funcionando, legal. E agora eu vou abrir o simulador para a gente testar a nossa entrada digital. O simulador está aqui. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito, Propriedades. Ele mostra que as nossas saídas estão acionadas. Vou até fazer um teste aqui para vocês verem. Olha só que legal. Bom, agora vamos simular um sensor então, alterar um valor no canal de entrada e ver se nossa animação na tela está funcionando. Legal, o sensor 1 funcionou, vamos testar o segundo sensor. Funcionou também. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, comentam aí o que achou no vídeo. Eu tentei fazer da forma mais rápida possível, então por isso que eu pulei alguns passos, para o vídeo não ficar muito longo. E espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.